Meu querido, minha querida, bem-vindo, bem-vinda ao programa Em Frente. Eu sou o pastor Silas e nós estamos conversando a respeito da Bíblia, da Palavra de Deus. Estamos agora no Novo Testamento. Você que está acompanhando aí com a gente já sabe, estamos no Novo Testamento e agora tratando a respeito das cartas que escreveu o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é muito importante para a Igreja de Cristo. Inclusive, nós conhecemos aquilo que sabemos a respeito de Cristo por Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele se destacou dentre os apóstolos como aquele que pregou aos gentios, ou seja, aqueles que não são judeus. Enquanto o apóstolo Pedro pregava para os judeus, para os seus compatriotas, o apóstolo Paulo saiu e expandiu a missão para outros povos, de maneira que se chegou até nós é por culpa, por causa direta ou indireta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo passou então por uma cidade chamada Colosso, e ali moravam os colossenses. Ali ele deixou estabelecida também uma igreja, e ele então escreve uma carta a esta igreja que se tornou o livro dos Colossenses, ou a carta aos Colossenses, que está no Novo Testamento. Esta carta é o 12º livro do Novo Testamento. Ele tem 4 capítulos. E faz parte daquele conjunto de cartas que a gente também chama de universais, mas são as cartas paulinas. Foi escrito também entre os anos de 60 e 62, como as demais cartas do apóstolo Paulo, e visa alcançar todos os povos cristãos. Claro que havia uma causa específica em Colosso, sempre assim. O apóstolo Paulo ficava sabendo de alguma situação que aquela igreja vinha passando, ou então alguma liderança encaminhava um questionamento, ou então citando ali um problema para que houvesse um aconselhamento do apóstolo Paulo, e ele respondia a esta carta, ou então ele tomava a iniciativa de escrever a carta por saber que algo não estava muito andando bem. Aqui havia um problema. Colosso, diferente de Filipo, né? A última carta que vimos, que foi aos Filipenses, foi uma carta de agradecimento. Então é uma única carta em que Paulo não estava escrevendo para chamar a atenção daquela igreja, ele estava agradecendo, mas para Colosso não, ele estava chamando a atenção dos colossenses, dos irmãos lá da igreja de Colosso. Por quê? Porque eles estavam misturando as coisas, eles estavam pegando a teologia cristã e misturando com a filosofia grega, e isso não dá certo. Eles misturavam filosofia com teologia. Havia muitos gnósticos naquele tempo, pessoas que queriam apenas ter conhecimento e se aprofundavam no saber, mas não no espírito e nas coisas de Deus. Então o apóstolo Paulo fala para eles: tomem cuidado com o que vocês estão deixando entrar dentro do conhecimento de vocês a respeito das coisas de Deus. Vocês estão permitindo que haja vãs sutilezas, pensamentos, coisas que precisam ser averiguadas, sofismas, como ele chama, que são uma aparente sabedoria, mas que no final não tem a mínima profundidade. Então ele escreve esta carta para repreendê-los, para que eles vigiem e tomem cuidado com as misturas que eles estavam fazendo dos conhecimentos filosófico e teológico, para que isso não se tornasse uma heresia ou algo completamente fora do conhecimento de Deus. Esta carta que tem 4 capítulos, né? Esse livro que tem 4 capítulos, nós vamos também dividir em 4 partes. No capítulo 1, para enfatizar Jesus Cristo, já que o gnosticismo não via a Jesus como Deus, e o cristianismo declara enfaticamente: Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo era 100% homem, mas é 100% Deus. E esse é o grande mistério do Evangelho. É este reconhecimento de que Deus se fez homem, habitou entre nós, para que pudesse vivenciar as coisas que vivemos, nos amar como sempre amou, mas se entregar por nós por conta deste amor, que foi o que o Senhor Jesus Cristo fez aqui na terra. Então o apóstolo Paulo, ele vem e coloca luzes na divindade do Senhor Jesus e também na sua humanidade, e dizendo para eles: olha, o Senhor Jesus, ele é anterior à fundação do mundo. Ele é antes de todas as coisas, ele é o primogênito da criação, quer dizer, ele é anterior a qualquer coisa, ele sempre existiu. O apóstolo Paulo, ele defende também com isso o seu próprio apostolado, dizendo que foi do próprio Senhor Jesus que ele recebeu essa incumbência.
No capítulo 2, na segunda parte aí, ele então entra mais enfaticamente com conselhos contra estas filosofias que estavam entrando, principalmente o gnosticismo. Mas ele adverte também que algumas pessoas, fugindo da questão bíblica, teológica, ficaram enfatuados, ensoberbecidos, cheios de si, porque começaram a declarar que estavam tendo visões de anjos. Então começaram a misturar as coisas e já não iam para a Bíblia, para a palavra de Deus, que era o Antigo Testamento, para poder entender as coisas do Senhor. Então eles começavam a declarar, além das questões filosóficas, revelações. E isso fazia com que essas pessoas que se autoproclamavam visionários e que tinham visões de anjos, se tornassem orgulhosos, arrogantes entre os irmãos, por se acharem assim escolhidos de Deus para algo superior. E o apóstolo Paulo fala, cuidado com isso, porque o que Deus mais aprecia é a humildade. O que Deus mais aprecia em alguém é a humildade. Então, esses que estão se tornando soberbos e ainda afirmando ter tido visões de Deus, a coisa não está combinando. Porque se é de Deus, vai trazer humildade e não soberba. Se é de Deus, não vai trazer arrogância, presunção. Não vai fazer com que o homem que esteja recebendo algo de Deus comece a achar que ele é melhor do que os outros. Pelo contrário, ele vai se acomodar às coisas humildes deste mundo, como Jesus fazia, e vai sair para cooperar, para amar, para cuidar. Então ele está dizendo, o que está criando aí nessa igreja é vaidade. Vaidade. Ou um grupo que diz, eu sei, eu conheço por conta das questões filosóficas envolvidas, ou um grupo que diz, eu vejo, eu tenho, eu recebi, como se tendo coisas especiais da parte de Deus que os outros não teriam. E isso estava causando problema, principalmente na questão da vaidade, que gerava arrogância e não humildade. No capítulo 3, aí o apóstolo Paulo diz, olha, vocês precisam olhar mais para as coisas lá do alto. Mortifiquem o corpo de vocês, porque dada a questão filosófica e que já não tinha essa preocupação com o pensamento de Deus sobre as coisas, já que o pensamento humano e filosófico é o que estava dominando, eles foram perdendo a sua noção de moralidade. E começaram a se envolver com todo tipo de degradação, como a imoralidade sexual, luxúria, desejos malignos, ambições e coisas assim que estava trazendo prejuízo. Porque essas coisas não trazem nenhum tipo de coisa que agregue, que traga paz. Pelo contrário, aqueles que entregam os seus corpos para com ele fazerem tudo aquilo que prejudica a mente. Querido, às vezes as pessoas pensam assim, mas esse moralismo todo, sabe? Existem certas coisas que quando você vai praticar, você precisa pensar no amanhã. A gente precisa pensar nas consequências que as coisas nos trazem e não no prazer que elas nos dão no momento. Porque se a gente for viver do que nos dá prazer agora, o nosso amanhã está perdido. Quantas enfermidades, quantas doenças, quantas tristezas, quantas mágoas, quantas dores têm sido causadas por pessoas inconsequentes que entregam-se a todo tipo de vivência, de experiência, pelo simples prazer de ter prazer. E depois sofrem amarguradamente, não só no seu corpo, mas também na sua consciência. Então nós temos que pensar nisso. O apóstolo Paulo fala para eles, vocês precisam buscar a santificação. E essa santificação que é produzida pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo em vocês. Porque algumas regras estavam sendo estabelecidas e as pessoas achavam que, por estarem seguindo aquelas regras que os homens tinham descrito, estava tudo bem. E aí esses que conseguiam seguir a regra humana também se envaideciam para dizer, tá vendo? Eu consigo, eu dou conta. E o apóstolo Paulo está falando, não, vocês não estão sabendo de nada. Aí ele fala, pensai nas coisas que são do alto, aonde Cristo está sentado à destra de Deus Pai, da onde ele reina. E mortifiquem o corpo de vocês para que toda prostituição, adultério, loucura seja posto por terra. E assim vocês vivem uma vida santa e agradável a Deus, uma vida piedosa e que traz benefícios não só para o presente, ele diz, mas por toda a eternidade. E aí no capítulo seguinte, no fim do capítulo 3 e também agora no capítulo 4, ele vai dar orientações para a família. E ele fala qual o papel de um marido, qual o papel de uma esposa,
Qual o papel dos filhos dentro da relação familiar? Você já leu a carta aos Colossenses? Talvez seria muito bom você e a sua família lerem o capítulo 13, o capítulo 4. Você vai descobrir ali como que o marido deve tratar sua esposa, como a esposa deve tratar seu marido e como os filhos devem tratar os pais, mas também como os pais deveriam tratar seus filhos. E além disso, ele dá uma palavra aos senhores, aos patrões e também aos servos, aos empregados, aos trabalhadores de modo geral. É uma carta que trata de questões espirituais, mas também que fala de questões aqui da terra, de como nós podemos vivenciar melhor a nossa vida nas nossas relações aqui, interpessoais, não só aquela com Deus. Esta é a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Querido, que Deus te abençoe poderosamente, que a palavra de Deus esteja aí falando ao teu coração e que isso esteja te animando a viver para Deus. Eu sou o pastor Silas da IPI de Rolândia. A IPI de Rolândia fica no centro da cidade, na Santos Dumont 1075. Se você quiser conhecer a gente melhor, você pode entrar em contato lá no 43 30 15 27 27. Esse é o telefone da nossa secretaria. E você pode também mandar um WhatsApp ali, tá bom? Você pode entrar em contato com as redes sociais do Programa Em Frente. Programa Em Frente que na rede social é Em Frente Responde. Você já sabe, né? Lá no Facebook Em Frente Responde, você curte a página. Lá no Instagram Em Frente Responde, você segue a página. E no YouTube, você já está inscrito? Por favor, vai se inscrever agora. Olha lá no YouTube Em Frente Responde, você vai ver ali um retângulozinho vermelho. Você clica lá e se inscreve no nosso canal. Aciona o sininho, curte, compartilha com muita gente, porque nós vamos estar aqui, todo dia na TV Cultura, canal 27.1, de segunda a sexta-feira, em 2 horários, às 8 da manhã e também às 1h30 da tarde. Também você pode mandar um WhatsApp diretamente para o Em Frente, tá bom? No 439-9147-5007. Olha, querido, eu só tenho que te dizer duas coisas. Primeiro, que Deus te abençoe muitíssimo. E a segunda coisa, eu aqui te amo em Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, tá bom? Fica com Deus e até o próximo, se Deus quiser. Tchau!